fazer um café com Jesus, já se achegue aí, pega o seu cafezinho, abre a sua Bíblia, porque hoje Deus quer falar conosco, né? Vamos ficar confortáveis para receber tudo aquilo o que Deus quer. Vamos aprender mais hoje sobre o caráter de Deus, né? Esse é o propósito desse canal, esse é o propósito de estarmos aqui juntos, criar esse relacionamento com o Pai e receber tudo o que Ele tem para nós, né? Aprender sobre o caráter de Jesus. Então, seja bem-vindo a mais esse café, né? E hoje eu queria falar com vocês por que você está aqui nesse mundo, né? Vamos fazer essa reflexão. Eu não sei se você já chegou na fase da sua vida que você fica assim, meu Deus, por que eu tô aqui, né? Eu até uns 5, 6 meses atrás, eu cheguei nessa fase que eu fiquei assim, por que eu tô aqui, Deus, né? Por que eu tô aqui? Por que o Senhor me criou? Que eu comecei a aprender mais um pouco sobre Ele, criar um relacionamento mais, né, com Ele, com o nosso Pai. E aí eu comecei a me fazer essa pergunta, por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? E a gente só vai conseguir saber o porquê que nós estamos aqui quando a gente para ler a Bíblia, quando a gente para ler o manual de instrução. Então, gente, eu vou falar isso incansavelmente em todos os nossos encontros. Você precisa ler esse manual. Isso aqui é o manual, você precisa ler isso aqui. Porque a partir daqui você vai entender, você vai conseguir organizar os seus pensamentos, você vai conseguir organizar os seus objetivos, você vai conseguir viver de uma forma muito mais intencional, sabe? Você vai conseguir saber o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer também. Porque tudo aquilo que não está escrito aqui não é para ser realizado, né? Então, tudo que está escrito aqui é para ser realizado. Então, realmente é um manual de instrução da sua vida, né? Todos os equipamentos que a gente compra, seja qualquer coisa que você compra, tem um manual de instrução. E esse daqui é o nosso manual de instrução, é o manual de instrução do ser humano. Então, que Deus, né, escreveu para nós. Então, a gente só consegue descobrir o porquê que nós estamos aqui neste mundo. Eu vou falar agora só sobre a minha experiência, né? Porque tudo que eu falo aqui para vocês, gente, é o que eu tenho vivido, é o que eu tenho passado. São as reflexões que eu tenho feito. Que quando eu paro para ler e eu tenho esse momento de ser quieto com Deus, é o que Deus tem me revelado, né? E são muitas vezes palavras de confronto, muitas vezes exortação, muitas coisas que me faz cair por terra os meus pensamentos, né? As minhas maneiras de pensar sobre a minha vida, achar que eu que sou dona da minha vida. Mas não é bem assim. Eu não posso viver a minha maneira. Eu não posso viver do jeito que eu acho que é certo. Eu tenho que viver do jeito que Deus quer que eu viva. E tá escrito aqui, tá? Então, a minha experiência foi essa, né? Eu só consegui entender o porquê que eu tô aqui neste mundo quando eu parei e eu me coloquei nesse lugar de aprender. Eu me coloquei nesse lugar de reflexão. E foi muito lindo isso, porque eu tive esse despertar a partir de um curso que eu fiz, né? Por isso que ambientes são muito importantes, gente. Ambiente, o que você escuta, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, eu me coloquei nesse lugar de ir em cursos, frequentar a igreja, de servir na igreja, estar com pessoas, sabe, que tem muito mais fome e sede que você, porque você vai se inspirar nessas pessoas. Você vai começar a escutar, sabe? Eu escuto podcast o dia inteiro, pregação o dia inteiro, porque é isso que vai mudando a nossa mentalidade, é isso que vai transformando a nossa mente. Então, para de ficar aí na sua rede social só passando, e a sua vida tá passando e nada tá acontecendo. Eu acho que nada tá acontecendo, porque você não tá absorvendo aquilo que você precisa para viver a sua transformação, né? Então a gente precisa
selecionar mais o que a gente escuta, o que a gente vê, ler muito, muito, tem me ajudado muito a ler. Então a gente precisa ser intencional com essas práticas, né? E ler a Bíblia, gente, no começo é muito difícil, porque tem muitas coisas que você fala assim, meu Deus, tá escrito grego aqui, tá escrito grego. Foi o que eu sempre pensei, sabe? Tá escrito grego. Mas a partir do momento que você dá esse primeiro passo, o Espírito Santo vai ministrando no seu coração e ele vai abrindo os seus olhos e revelando a palavra de Deus aqui para você. Porque assim, gente, a Bíblia, tudo que tá escrito aqui não é para terceiro, é para você. Então lembra que eu falei, é um manual de instrução para você, né? E então, tudo que está escrito aqui você tem que tirar o olhar, tipo, é só para aquela época, foi só na época de Abraão que Deus falava com Abraão, só na época de Abraão. Não, Deus fala com você hoje. Né? O que aconteceu com Abraão é porque significa que pode acontecer com você também. Deus pode se revelar para você também, né? Então isso aqui a gente precisa tomar posse que tudo que está escrito aqui é para nós. Não é só para lá os antepassados que viveram, né? As pessoas que são citadas aqui na Bíblia, o que eles viveram significa que você pode viver também, né? Só que a gente precisa, então, mesmo que no início seja difícil a gente entender tudo, eu busquei por uma Bíblia que a palavra, né, tem uma linguagem mais fácil. A minha é a Bíblia da Mulher que Ora, eu comprei no Mercado Livre. Então, aqui a palavra dela é muito mais didática, sabe? Assim, é muito mais fácil de você entender a linguagem. Então, você pode procurar por uma Bíblia que seja uma linguagem mais fácil. Geralmente, a versão NVI também é mais fácil, tá? Mas a minha é essa daqui, tá? Se vocês quiserem o link depois, comenta aqui no vídeo que eu mando o link para vocês, tá bom? E então, o que eu queria trazer para vocês hoje, né? Por que você está aqui nesse mundo? E primeiro ponto, você só vai conseguir aprender, né? Entender por que você está aqui nesse mundo se você parar e ler. Isso a gente já aprendeu aqui. Mas de uma forma mais já prática e resumida para você, de acordo com tudo que eu li até hoje, estou aprendendo diariamente, eu vou te trazer 4 razões do porquê que você está aqui nessa terra. E se você conseguir entender isso, você já vai conseguir ter um norte de vida, né? Você já vai conseguir entender o que você precisa fazer, como que você precisa reorganizar a sua vida, né? Porque você vai reorganizar a sua vida a partir dessas 4 razões. Porque tudo que tiver diferente disso significa que você precisa parar de fazer. Significa que você que não é o que Deus quer para você, né? Você precisa parar, você precisa sair desse lugar, né? E aí, qual que é a primeira razão? Primeira razão do qual você foi criado. Você foi criado por Deus e para Deus. E a cada razão que eu trouxer aqui, eu vou trazer um versículo base, né? Um versículo base para a gente entender, tá? Então, a primeira coisa, você foi criado por Deus, foi Deus que te criou. E você foi criado para Deus, significa que Ele te criou para que a sua vida seja em prol dEle, para que a sua vida seja entregue para Ele, né? Então, Ele te criou para que você se entregue a Ele, né? E qual é o versículo base? Tá lá em Romanos, já anota aí em papel. Gente, todos os nossos encontros, traga um caderno, uma caneta, tá? Um lápis. Eu tenho, desde quando eu decidi, né, criar esse relacionamento com Deus e mudar toda a minha vida, parar de viver tudo aquilo que eu vivia, que eu não estava feliz, eu peguei cadernos e eu tenho escrito tudo, gente. Toda pregação que eu escuto, eu escrevo. Toda vez que eu leio na Bíblia alguma coisa, eu escrevo. Isso é muito legal. Porque eu já tenho o meu segundo caderno. Eu já acabei agora com o meu segundo caderno. Porque você vai depois voltando, né? Aquilo que você já escreveu, você escreve seus pensamentos, você escreve as suas dores também. Eu já escrevi muitas cartas para Deus que
eu me abri, sabe? Realmente no meu coração. E eu falava, Deus, hoje eu tô assim, eu não tô aguentando, me sustenta, me dá forças. E eu escrevia aquilo e meio que aliviava, sabe? É realmente uma forma de você aliviar, né? Tirar o peso aí. Então, às vezes, você... Melhor do que conversar com qualquer pessoa física, né? Que às vezes não vai conseguir te dar uma direção, não vai conseguir resolver nada pra você. Conversa com Deus, né? Então, todos os nossos encontros, traga aqui um caderno, uma caneta para você anotar tudo, né? O que a gente fala aqui, porque muitas vezes é a direção de Deus para você. Então, às vezes a gente esquece, né? A gente escuta muitas coisas e acaba esquecendo, mas quando a gente escreve, isso que a gente escuta ajuda a gravar mais ainda no nosso cérebro, né? Ajuda a memorizar. Então, traga uma caneta e um papel para você sempre anotar, tá bom? Tudo que a gente fala aqui. Então, vamos lá. Romanos 11:36. Tá escrito assim. Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, gente, a partir desse versículo base, a gente entende que tudo que existe tem origem, né? E propósito em Deus. Então, tudo é dele, por ele e para ele. Então, ele que criou tudo, né? A partir dele, se fez todas as coisas. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a sua vida não é sua, a sua vida é de Deus, né? Foi ele que te criou e ele que é teu dono. É praticamente isso. Deus é teu dono, né? Você não pode achar que a sua vida é somente sua e você vive para o seu próprio umbigo, né? Para suas próprias prazeres. Não. Tudo foi criado a partir de Deus e tudo volta para Deus, né? Nós não estamos aqui por acaso, né? Nós não estamos aqui por acaso. Nosso primeiro encontro, eu falei que nós viemos do céu, né? Qual é a nossa origem? A gente veio do céu. A gente saiu do céu e caiu aqui na terra porque Deus falou assim, agora chegou a sua hora e eu tenho um propósito para você, então vai lá cumprir o meu propósito. E depois, gente, que a gente morrer, a gente vai voltar para o céu. Então, a origem é no céu. A gente só está aqui de passagem por um período, né? Até a gente cumprir o nosso propósito, depois a gente vai voltar para o céu. A gente vai voltar para o Pai. Então, você foi criado, né? De uma forma intencional. Deus te criou de uma forma intencional, de uma forma amorosa, né? Com um plano e um propósito específico. Ele lembra lá no Salmo 139. Gente, esse salmo eu gosto de lembrar, assim, eu gravei essa palavra no meu coração, que antes mesmo de estar no ventre da minha mãe, ele escreveu todos os dias da minha vida. Todos os dias, né? Então, a primeira razão porque você está aqui nesse mundo é que você foi criado a partir por Deus, né? Você foi criado por Deus e para Deus. Então, a sua vida não é sua, você não é dono do seu próprio umbigo, você tem um dono que é Deus. Primeiro ponto, tá? Se a gente consegue entender isso, a gente já começa a mudar muitas coisas na nossa vida, né? Você só tá aqui nesse mundo porque Deus quis que você estivesse aqui, tá? Porque a partir do momento que ele fala assim, ó, não quero mais lá essa pessoa, você lá na terra, não quero mais a Luana lá na terra. Ele vai me arrebatar, né? Ele vai me levar, né? Então, eu começo a entender, a partir disso, desse entendimento, né? Que a minha vida não é um acidente. Que eu sou um plano divino. Eu sou um plano divino, né? E que eu tenho algo muito maior para ser cumprido aqui nessa terra, né? Então, olha a grandiosidade disso. Muitas pessoas, elas estão presas, elas estão sem propósito, elas estão infelizes, elas estão perdidas, estão só vivendo um dia após o outro, sabe? Sem forças para nada, porque elas não conseguiram entender que elas são obra de um plano divino, né? Elas são criadas, estão aqui nessa terra, criadas para um plano muito maior. E isso muda, gente, completamente a nossa mente, né? E qual é a segunda razão pelo qual você está aqui nessa terra? Porque você está aqui nesse mundo? Porque você foi criado
para ter um relacionamento com Deus, né? Então, Deus te criou, você foi criado por Deus e para Deus. E durante esse tempo que você está aqui, você vai conseguir entender isso a partir de um relacionamento com Ele. Então, é criar um relacionamento com Deus. Você precisa ser amigo de Deus. Você precisa... Sabe, às vezes você conversa com uma pessoa todos os dias. Você não conversa todo dia com seu pai, com a sua mãe, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com as pessoas que trabalham. Você trabalha junto? Então, você precisa conversar todo dia com Deus. Você precisa ter um relacionamento todo dia com Deus, sabe? E antes de você conversar com qualquer pessoa, você precisa conversar com Ele. Então, se eu tenho uma dica para te dar aqui, como você cria um relacionamento, como que eu comecei a criar um relacionamento com Deus, né? Porque assim, a gente, às vezes não, a gente faz isso. A gente deixa Deus por último. Então, a gente vai fazer todas as nossas tarefas do dia e Deus vai ficar em último lugar. E isso precisa ser o inverso. A primeira coisa que você precisa fazer é conversar com Deus. É você levantar da sua cama e você conversar com Deus, né? Eu criei esse espaço aqui que vocês estão me vendo gravar, né? Os cafés. É porque eu não tinha um lugar assim na minha casa, sabe? Que eu conversava com Deus, que eu me ia, né? Então, muitas vezes, você pode fazer isso, você não precisa fazer necessariamente isso também, mas é muito intencional e você começa a entender, né, esse lugar de relacionamento quando você reserva um espaço na sua casa. Quando você cria um espaço, você fala assim, eu vou reservar esse lugar para mim criar um relacionamento com Deus, para eu conversar com Deus todos os dias ali, né? A gente não tem um lugar... Tem vários lugares na nossa casa. Tem lugar que a gente assiste televisão, tem a mesa que a gente janta, tem no nosso quarto. Então você tem que reservar um lugar na sua casa também para você criar essa intimidade com Deus. Então eu vou ler a Bíblia aqui, eu vou colocar os meus livros aqui, eu vou conversar com Deus aqui, sabe? E foi o que eu fiz. Por isso eu criei esse espaço aqui simples, né? Simples, totalmente simples, mas que eu sento aqui e eu paro e eu tiro todo o barulho externo, então silencio o celular, tiro tudo, todos os aparelhos eletrônicos perto de mim, e a única coisa que tem aqui é isso aqui, ó. A Bíblia, né? É a boca de Deus, é a palavra de Deus. Então, a gente precisa criar esse relacionamento. E qual é o versículo base, né? Para essa segunda razão. E tá lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, se Deus criou Deus o homem à sua imagem, né? Ou seja, a nossa vida é a maior obra de Deus. Você tem noção que se Deus criou nós, a imagem e semelhança dele, você tem noção como que é essa obra que ele fez? A gente vê muitas obras maravilhosas de Deus, né? A natureza, a praia, o mar, o sol, as estrelas, a lua, tudo que Deus criou, tudo com muita perfeição, né? Cada folha, cada árvore, os passarinhos, a gente fica assim maravilhado com as obras de Deus. Mas nós somos a maior obra de Deus nessa terra. Nós, nosso corpo, né? Nós somos a imagem e semelhança dele. Se a gente para para refletir que não existe ninguém no mundo igual, né? A face não tem nenhuma pessoa igual a você nesse mundo, nenhuma digital igual a sua nesse mundo. Então a gente precisa entender o valor disso, né? A gente precisa dar valor a isso. Nós somos seres espirituais, então se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, nós somos seres espirituais. Nós temos a capacidade de amar, né? Nós temos a capacidade de pensar, nós temos a capacidade de escolher os caminhos que a gente vai, e nós temos a capacidade de nos relacionar com Deus. Então Deus nos criou a imagem e semelhança dele, para que a gente crie, primeiro de tudo, que a gente crie esse relacionamento com ele, que a gente escolha se relacionar. E é tão lindo que Deus ele dá o livre-arbítrio para nós, né? Que a gente tem dois caminhos. A gente pode escolher não seguir a ele, não se relacionar com ele, e a gente pode escolher se relacionar com ele. A partir do momento que a gente escolhe não se relacionar com ele, aí as consequências vêm, né? Você muitas vezes vai viver em aflições, você vai viver em círculos
E é isso, né? A sua vida vai ser essa. Mas a partir do momento que eu escolho me relacionar com ele, eu vou receber o melhor dessa terra, né? Porque eu começo a entender os planos que ele tem para mim, o propósito que ele tem para mim. Então, o primeiro propósito, assim, da existência humana, do que por que você está aqui, é criar um relacionamento com Deus. Porque a partir desse relacionamento, você vai conseguir entender todo o resto, sabe? Todo o resto da sua vida, todo o plano divino, ele vai ser revelado para você. Aquela história que Deus escreveu sobre a sua vida antes mesmo de você estar na mente da sua mãe, ela vai ser revelada para você a partir do relacionamento que você cria com ele, né? E qual é a terceira razão, né? A terceira razão é que nós fomos criados para refletir a glória de Deus no mundo. E qual é o versículo básico que eu trouxe para vocês? Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, gente, a nossa missão aqui nessa terra, ela é manifestar o caráter de Deus, né? E como que a gente manifesta o caráter de Deus? Através das nossas ações, né? Através das nossas palavras, das nossas atitudes, né? Através dos nossos pensamentos. Então, nós aqui fomos criados para brilhar a luz diante dos homens. Então está escrito aqui: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então a gente foi criado quando a gente começa a despertar, né? Quando a gente começa a criar o relacionamento com Deus, a gente entende que nós somos criados para glorificar o Deus, para glorificar o nosso Pai. Lembra que tudo é por Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Então, o que é voltar para Ele? É essa glória, né? Nós precisamos devolver a glória a Deus. E como que a gente devolve essa glória a Deus? A partir das nossas atitudes, das nossas ações, do que a gente faz aqui nessa terra, de como a gente se relaciona com as pessoas, de como a gente trata a nossa família, de como a gente serve, né, na nossa comunidade, como a gente ajuda o outro. Então, você foi criado aqui nessa terra, você está aqui nessa terra, né, para refletir a glória de Deus por onde você não dá. Então, a gente acha que eu pensava, né, que eu era insignificante, que eu não sabia fazer nada. E aí eu criei esse relacionamento com Deus e eu entendi que eu tô aqui para glorificar o nome do meu Pai e a partir das minhas ações. Então eu começo a mudar as minhas atitudes. Eu começo a me relacionar com as pessoas de uma forma diferente, sabe? Eu começo a falar com amor. Então antes eu era muito ríspida, muito grossa, queria todas as coisas no meu tempo. E tudo isso caiu por terra, porque eu comecei a entender qual é o caráter de Deus, né? O que Jesus, quando Jesus estava aqui nessa terra, como que ele se comportou, né? Ele se comportou em amor, ele falava com as pessoas em amor, ele curou as pessoas, né? Ele ajudava as pessoas. Então, tudo isso é o que Deus quer de nós. E tudo está escrito aqui, gente. Volto a falar, tudo está escrito aqui na Bíblia. Então, é através das nossas ações, né? Através das nossas vidas que a gente vai glorificar o nosso Pai, né? Então estamos aqui nessa terra. Por que você está aqui nessa terra? Para levar esperança. Esperança para as pessoas. As pessoas estão sem esperança, as pessoas estão esfriando o amor, né? Está escrito na Bíblia que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então as pessoas elas estão sem amor. Por isso que tem tantas guerras acontecendo, né? As pessoas estão atacando tantas outras pessoas na internet, as pessoas estão com ódio no coração, porque elas não conhecem o que Deus quer, né? Elas não conhecem o amor de Deus. Porque se eu conheço o amor de Deus, gente, eu sei que esse amor precisa ser transbordado para as pessoas. O mundo estaria totalmente diferente, né? Estaríamos vivendo em paz e não em guerra, né? Então, isso é muito lindo, gente. Isso é muito lindo.
Bom, a quarta e última razão por que você está aqui neste mundo é que o propósito de Deus é que não vivamos para nós mesmos, mas vivamos para Ele. Então, abandonar tudo o que satisfaz a sua carne, sabe? Tudo que você gosta, muitas vezes, muitas coisas que você gosta, você vai ter que abandonar, né? E isso é uma coisa que tem me feito muito, me refletir muito, gente. Muitas coisas que eu amava, sabe? Muitas coisas, muitos lugares que eu amava aí, eu tive que parar com essas atitudes, porque eu comecei a entender que a minha vida não é minha. Eu não posso viver para mim mesma. Eu tenho que viver para Deus, né? Qual que é o versículo base? E ele morreu por todos. Então, Jesus morreu na cruz por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, não vivamos mais para nós mesmos, mas a gente vai viver para Jesus, né? A gente vai entregar a nossa vida para Jesus. E isso significa, gente, matar a nossa carne, matar os nossos prazeres. Não é viver mais pro eu mesmo, aquele egocentrismo, né? Hoje as pessoas, elas estão muito egocêntricas. Então, eu só vou pensar no meu próprio umbigo, eu só vou fazer as coisas para mim e não quero saber de mais nada, né? Não quero olhar para o lado para enxergar o vizinho que está ali precisando de uma ajuda. Não quero saber, eu quero só satisfazer os meus prazeres. E não é esse, né, o motivo na qual você está aqui. Deus não quer que você viva dessa forma, só para os seus prazeres, né? Mas Ele quer que você viva para o reino dele. Então, nosso propósito é viver de forma que Cristo seja visto em nós. Quando você consegue saber se uma pessoa ela realmente está sendo transformada por Jesus, a partir do momento que você consegue enxergar Jesus através da vida dela. Porque você consegue ver, meu Deus, essa pessoa ela realmente está sendo transformada. Ela era assim, mas hoje ela está assim. Ela fazia isso, mas hoje ela está agindo completamente diferente. Ela respondia dessa forma, mas ela está respondendo diferente. Gente, o problema não é o início. Tá escrito também. Eu ainda não consegui memorizar, gente, os lugares, tá? Onde está escrito, mas eu sei que está escrito, depois você pode pesquisar aí. Que melhor do que o início é o fim das coisas. E não, então não importa se até hoje você foi uma pessoa ríspida, você foi uma pessoa grossa, você só pensava em você. Não importa. Porque Deus é um Deus de transformação. Então, quando Jesus entra na sua vida, ele transforma. E essa transformação ela vai virar seu testemunho. Porque Deus, as pessoas vão ver Deus através de você. Porque elas vão enxergar como você se transformou a partir do momento que você entregou sua vida para Ele. Esse é o propósito, gente. Esse é o propósito. Que as pessoas vejam através de nós Jesus, né? Através das nossas ações, através das nossas atitudes. Mas se você vê uma pessoa que diz que segue a Deus, mas ela não mudou nada, ela continua fazendo as mesmas coisas, ela realmente não se permitiu viver a transformação, né? Porque nada, nenhum lugar onde Jesus entra permanece igual. Nenhum lugar onde Jesus entra permanece igual, né? Tudo é transformado. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui hoje é que você não é fruto do acaso, tá? Você não é fruto do acaso. Deus sonhou com você antes mesmo de você nascer. E seu propósito é amar a Deus acima de todas as coisas. É viver para Ele, né? É revelar Jesus a esse mundo. Então, se tem uma coisa que Deus quer para você, é que você revele Jesus aonde você estiver, da forma que você consegue. Ah, eu não sei falar, eu não conheço muito a palavra, porque o diabo, que é o pai da mentira, ele quer falar pra gente o quê? Que você não é capaz de falar de Jesus para as outras pessoas, porque você não conhece ele, que você não está pronto, né? Que você precisa decorar a Bíblia inteira, só assim quando você vai estar pronto, e não é isso. Jesus quer que você fale dele para as outras pessoas
da forma simples, que você realmente consegue falar, né? Você não precisa saber palavras maravilhosas, palavras perfeitas, mas é da forma como que você consegue falar, né? Porque não é o que você vai falar, é as suas atitudes. O seu testemunho, ele vai através das suas ações, e não só das palavras. Palavras muitas vezes podem ser vazias, mas é a atitude, teu coração que vai mudar, que vai transformar, né? Então, o seu propósito, por que você está aqui nesse mundo, é amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, tá? E tudo mais, gente. Tudo mais. Porque assim, eu sei que nós somos humanos e a gente tá aqui nessa terra e a gente quer, né? A gente sonha com os bens materiais, com tantas coisas. Mas a partir do momento que você ama a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, os seus sonhos, né? Aquilo que, a viagem que você quer fazer, o carro que você quer ter, a casa que você quer ter, tudo isso vai ser acrescentado, mas primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro é entender que a sua vida é de Deus e que você tem que glorificar o nome dele através da sua vida. E tudo mais Deus vai organizar aqui nessa terra para você, porque ele quer que a gente viva em abundância, né? Ele não quer que você viva em escassez, não. Ele quer que você viva em abundância, tá? E o último versículo aqui que eu queria trazer para vocês está lá em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E é isso que eu acabei de falar, né? Que os planos de Deus são maravilhosos. Então, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, tudo mais nos será acrescentado, porque os planos de Deus é realmente fazer a gente prosperar aqui nessa terra, né? E não é só uma prosperidade financeira, não, é uma prosperidade integral em todas as áreas da sua vida. Então, essa palavra que eu queria trazer para vocês hoje no Café com Jesus. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje eu estendi um pouquinho mais porque é muito profundo, né? Esse entendimento do porquê que a gente está aqui. E Deus revela a nós, através da sua palavra, os planos que Ele tem para nós. Então, o nosso próximo encontro, né? Você já sabe que é todo terça e quinta às 9 horas. Siga esse canal, gente. Esse canal tá aqui só para te abençoar. Siga esse canal. Ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E você pode me seguir também lá no Instagram, porque aqui a gente tem um Café com Jesus, né? 2 vezes na semana. Mas lá no meu Instagram eu faço o Café com Jesus todos os dias. Tem uma palavra para nós. Então, isso vai te ajudar também, né? Aí esquentando esse entendimento, e você aprender aí a ler a sua Bíblia. Então, quero te direcionar para isso, ser um canal de bênçãos para você criar esse relacionamento com Deus, tá bom? Então é isso, até o nosso próximo Café com Jesus.